Bora fazer um episódio diferente hoje? Vamos lá! Todo mundo sabe que a imagem do Brasil tem sofrido bastante lá fora, principalmente pelas notícias sobre o desmatamento na Amazônia. Mas como é que as pessoas bem informadas mundo afora estão enxergando essa disputa eleitoral brasileira? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquelas dicas de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos. Bora começar? Vamos embora! O podcast Business Matters, da BBC, tem uma proposta que a gente aqui aprecia muito. Eles preparam conteúdos um pouco mais longos, em torno de 45 minutos, e convidam pessoas de diferentes continentes para comentarem 2 ou 3 temas relevantes daquela semana. Alguns dias atrás, eles editaram um episódio com o título Rishi Sunak, The New UK Prime Minister Pleas for Unity, que falaria sobre o apelo quase desesperado por unidade feito pelo novo primeiro-ministro britânico, o terceiro a assumir o cargo em poucos meses. Mas qual não foi a nossa surpresa ao descobrir que uma grande parte do episódio acabou sendo dedicada ao Brasil, seus desafios e o que estaria em jogo na disputa eleitoral do próximo final de semana? As pessoas ouvidas no episódio foram um analista financeiro de Singapura e uma jornalista independente da Inglaterra. Mas eles lançaram mão também do depoimento de uma correspondente internacional associada a Bloomberg, falando aqui do nosso país. Em primeiro lugar, eles deixam claro que, embora o mundo inteiro esteja muito acostumado a associar o Brasil apenas às notícias sobre a Amazônia, os principais desafios econômicos, segundo o podcast, seriam as baixas taxas de crescimento e a insustentabilidade fiscal. Afinal, o nosso país estaria crescendo a uma taxa média de 0,3% nos últimos 10 anos, o chamado bônus demográfico já teria ficado para trás, e para sair dessa situação seriam necessários investimentos que hoje não ocorrem sem uma nova rodada de reformas do Estado. Reformas como a tributária e a privatização de grandes estatais poderiam, naquela análise, elevar a produtividade e reacelerar o crescimento. O podcast chama atenção também para o fato de o Brasil ter a maior proporção dívida-PIB entre os principais países emergentes e para a necessidade de um ajuste permanente no orçamento público da ordem de 1% do PIB, algo politicamente nada trivial, para dizer o mínimo. Com relação a esses 2 pontos, falta de crescimento e insustentabilidade fiscal, os candidatos Lula e Bolsonaro acabam sendo avaliados com pontos positivos e negativos. Lula estaria comprometido com uma reforma tributária mais estrutural, que cuidaria da eficiência e da progressividade dos impostos, enquanto Bolsonaro estaria mais atento apenas à primeira questão. Por outro lado, Bolsonaro não teria descartado de forma veemente nem a privatização de gigantes como a Petrobras, enquanto Lula estaria disposto a intervir nos rumos daquela empresa, fazê-la investir em novas refinarias e alterar sua política de preços, hoje balizada por parâmetros internacionais. Já no que tange à questão fiscal, ambos candidatos estariam se atendo a afirmações vagas, dando poucos detalhes sobre como seriam capazes de financiar novos gastos e até sobre como seriam suas propostas de revisão do chamado teto dos gastos. Sim, mas e sobre a questão da Amazônia, que tanto interessa a opinião internacional? Bom, aí o podcast afirma que a agenda de Lula seria muito mais atenta à questão do que a de Bolsonaro, embora, na opinião do analista ouvido, o eleitor médio venha dando quase nenhuma importância a essa questão. Agora, chamou a nossa atenção o podcast ter se omitido em relação a sinais muito claros de que os eleitores, hoje, estão muito inclinados a votar contra alguém, se orientando principalmente pelo medo e não tanto nas propostas de cada candidato. Sim, e um último ponto a mencionar, que apesar de algumas imprecisões aqui e ali faz desse podcast realmente um material extraordinário, é que a discussão sobre o Brasil é antecedida e sucedida por temas que guardam relação com a qualidade das lideranças e os rumos escolhidos, seja por países como a China e a Inglaterra ou por organizações em geral.
No final das contas, a qualidade da liderança e sua habilidade na composição de equipes tende a fazer toda a diferença do mundo. Você acaba de ouvir um episódio diferente de A Síntese, uma parceria do LEAD Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Mas como de costume, antes de fecharmos essa 25ª edição, aqui vai mais uma dica de podcast que até chamou nossa atenção, mas que deve interessar a perfis mais específicos do nosso público. Vale a pena conferir o episódio The Collapsing US-Saudi Relations, do podcast The Journal. A discussão é muito boa e podemos estar diante de uma mudança muito significativa na geopolítica do petróleo. Sim, não custa lembrar, a síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!